continuar falando sobre o processo invisível de formação da riqueza. Muita gente ganha muito dinheiro e tem, às vezes é um salário bom, às vezes tem um aumento de salário, mas ele se pega sempre sobrando o mês e faltando dinheiro no final do mês. E a pessoa não entende por que essas coisas acontecem com ela e não sabe, ela pode fazer o que quiser, ela pode fazer treinamento de finança, ela pode ler livros, ela pode fazer, assistir vídeos, seminários sobre economia, mas ela não deslancha, entendeu? Ela não entende por que ela não consegue ganhar mais dinheiro, por que ela não consegue alcançar riqueza. Apesar de que o conceito de riqueza é relativo, é para cada um, a riqueza é uma coisa, né? Estou falando de riqueza financeira, é uma quantia, nós vamos falar disso também. E eu quero perguntar para você, já aconteceu isso com você? De você chegar no final do mês, sobrar mês e faltar dinheiro? Já aconteceu de você ter um aumento de salário e depois de 1, 2 meses aquele aumento de salário parecer que não resolveu nada na tua vida? Responde aí abaixo nos comentários se você quiser e fala pra mim se isso já aconteceu com você. Na realidade, essas pessoas não enxergam os dois modelos, os dois recursos que ela tem à disposição. Ela não enxerga em conjunto os dois recursos. Isso aí, eu falei no vídeo passado que eu ia dar uma voada por cima de novo para a gente relembrar. Ela não enxerga que ela tem recursos internos e externos e não consegue trabalhar eles. Mas hoje nós vamos continuar. Eu vou te ajudar e nós vamos continuar a trabalhar para você conseguir abrir a tua mente e enxergar estes recursos. Tudo bem? O processo invisível de criação de riqueza, eu até brinco, eu falo que quem conhece esses dois recursos dentro deste processo, quem tem o domínio desses dois recursos, ele tem a mente de Midas, né? Isso eu não brinco não, eu chamo mesmo na realidade. Isso aí foi um termo que eu dei porque tem muita gente que fala mente milionária, mas tem gente que já tem bilionário, já tem trilionário no mundo. Elon Musk, por exemplo, ele é trilionário. Agora não sei se ainda está trilionário, mas ele já foi trilionário, entendeu? Você vai falar que ele tem uma mente milionária, entendeu? É meio perigoso, o bicho é grandão também. Eu quero perguntar para você uma coisa. Você tem ideia do que é pelo menos uma mente milionária? Você tem ideia do que seria para você a construção de uma mente milionária? Pode responder nos comentários se você quiser. Outro detalhe importante, que eu vou passar por cima, tem muita gente que chama de termostato financeiro. Eu chamo de medidor de riqueza mental. Não é porque eu sou do contra, não. É porque eu entendo que medir a riqueza para cada um, por exemplo, o que é ser rico para você em questão de dinheiro. Então, isso aí vai ser, dentro da tua mente, você vai ter um medidor ali. Para mim, ser rico é ganhar 100 mil por ano, por exemplo. Para mim, ser rico é ganhar R$1 milhão ou dólares por ano, por exemplo. Para mim, ser rico, isso está na sua mente. Mas talvez você não consiga definir isto, assim, conscientemente, porque isto veio do passado, isto se formou lá. Mas eu quero que agora, exatamente agora, ou depois que terminar o vídeo, você deixe aí nos comentários, se você quiser, é claro, o que é para você, quanto é para você ser rico, qual é a medida financeira, a medida de riqueza dentro da tua mente. Formule, pode ser um valor que você quiser, pode ser um valor absurdo, entendeu? Então, em tese, e na realidade, logicamente, né, o medidor de riqueza mental, ele está lá no subconsciente
guardadinho lá, mas ele tá lá, tá funcionando. Aí a pessoa, por exemplo, a pessoa tem uma medida de riqueza mental de 100 mil dólares por ano, por exemplo. Se ela alcançar essa medida mental, esse valor de 100 mil dólares por ano, ela não consegue passar dali, sem ela saber. Isso é no inconsciente, é no subconsciente dela que está programado. É como se fosse um arquivinho lá, falando uma série de arquivos na realidade, não só. Falando para ela, aliás, programando ela, né? Agora você vai perder, agora você vai perder. Agora você não fala, né? Mas inconscientemente ela começa a perder dinheiro porque ela tem que se manter ali nos 100 mil dólares por ano. Se ela está ganhando menos, a mesma coisa. O medidor continua a injetar dinheiro, vamos dizer, injetar dinheiro. Fazer com que ela, inconscientemente, ela tome ações que venham fazer com que ela se alcance aquela medida mental de 100 mil dólares por ano, de riqueza mental. Tá? Eu peço para você, coloca aí abaixo, entendeu? Aproveita, se o assunto que eu estou falando é interessante para você, faz sentido, se você estiver gostando, né? Se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like, entendeu? É muito importante o seu comentário para mim, porque aí eu me balizo para fazer um outro vídeo melhor ainda, não é verdade? Então faz isso. E escreve aí abaixo qual que é a medida de riqueza mental que você desejaria ter hoje. Vamos dizer que hoje fosse o último dia da tua vida. Quanto você gostaria de ter conquistado financeiramente na tua vida? Em espécie, dinheiro mesmo. Pode ser patrimônio também, não tem problema. Desde que seja, você coloque em reais ou dólares, que seja. Não importa a quantia, ela pode parecer absurda. Mas não importa. Pode ser para você, o que é pequeno para mim pode ser grande para você. O que é grande para mim pode ser pequeno para você. Então não me importa. Se você colocar aí 5 trilhões de dólares, tá valendo? Se você acredita nesta medida de riqueza mental, você está indo no caminho certo. Agora eu vou entrar num outro tema que eu falei para vocês na aula passada que eu iria entrar, no vídeo passado, que é a questão do crer para ver. É a questão da fé. Eu até falei que era uma questão delicada, né? Por que é uma questão delicada? A crença, ela é um recurso interno e não é uma só que você tem. Entendeu? A crença, você não vê ela. Ela está lá, instalada no teu subconsciente. E ela vem antes do teu resultado financeiro. Eu vou até fazer uma analogia aqui agora. Vamos dizer que essa pessoa que eu falei no início, que ganhou, mas que teve aumento de salário e não teve resultado, mas ela fez curso de finanças, ela fez seminário e tal, só que os recursos internos dela são pequenos. Eu vou fazer a analogia da seguinte forma. Vamos dizer que esses recursos internos, que são as crenças, são as raízes de uma árvore. E você é a árvore com raízes, e os teus resultados são os frutos. E numa visão lógica e de enriquecimento, a crença, os recursos internos, somado com os recursos internos, eu falei que eu ia repassar por cima disso também, tem que ter prioridade sobre o resultado. Por quê? Porque o resultado é o fruto. Tá lá. Entendeu? Se ele é um fruto, ele pode estar no ponto, ele pode ter já passado do ponto. E não adianta você, ele passou do ponto, não adianta você querer focar no fruto. Você tem que focar nas raízes. Onde você coloca o adubo? Onde você está colocando o adubo? Olhando sobre essa ótica. Raízes, a árvore e os frutos. Você está colocando o adubo, a atenção, a prioridade nas raízes para fortalecerem e a árvore dar mais frutos e melhores? Ou você está focando no fruto? De repente deu 3 frutos maduros, você já acha que, nossa, que legal. Em casa tem um pé de jabuticaba híbrida, que diz que é híbrida, que a dona dele cuida e rega e tal, e o ano passado deu 3 jabuticaba. Eu falei, pra que você fica cuidando disso? Ele tá num vaso pequeno, põe na terra, cuida da raiz. Não, ela é híbrida. A minha irmã falou que no vaso ela dá, que lota, já faz 3 anos, nunca lotou.
ela dá 2, 3, no máximo deu 4 jabuticabas. Tem mais ou menos a minha altura, assim, 1 metro e quase 2 metros. Não vou falar a minha altura, não. O que você acha disso que eu estou te perguntando? Entendeu? Da crença, de você regar, cuidar da tua crença. O que você acha? Responde para mim. Quem sabe você está dando atenção para o resultado e não está se importando com nutrir as suas crenças, mudar as tuas crenças, mudar os teus paradigmas. Se você fizer isso, começar a olhar para as raízes, que são as crenças, são os paradigmas, você vai de vento em popa. Legal? E como eu já falei, o foco tem que ser nas raízes, né? E por que a gente fala assim, eu tava voltando no assunto de crer para ver? Porque na realidade a gente vive em 4 planos de existência. Tem o plano emocional, o plano físico, o plano espiritual e o plano mental. Vou te perguntar uma coisa, crer para ver, o que é mais importante? Diz para mim. Eu vou esperar um pouquinho. 1, 2, 3. Entendeu? Crer para ver. O que é mais importante? Crer ou ver? Escreve aí nos comentários se você quiser. O que é mais importante? Quem sabe você está fazendo na ordem errada? Você já parou para pensar nisso? E já parou para dar seu like, se inscrever, compartilhar e junto com o comentário que você está fazendo aí agora? Por que a gente tem que fazer? Agora eu vou falar para você. Você tem que focar naquilo que você não vê, no invisível, que é a raiz. Por quê? Você não vê a tua mente, mas você não pode negar que ela existe. Você não vê a tua espiritualidade, o teu espírito, mas você não pode negar que ele existe. Você não vê o teu emocional, mas você não pode negar que ele existe. Mas você vê o físico, a realidade. E a realidade, ela é criada através dos outros 3. Pode ser que tenha gente aí que vai falar assim, mas eu vejo as minhas emoções, quando eu tô bravo, tô nervoso. Não, você vê o resultado do teu estado emocional. Quando eu tô alegre e tal, eu fico feliz, eu canto, eu não sei o quê. Você está vendo o resultado, isso aí está no plano físico. Entendeu? Tudo isso, gente, que eu falei para vocês até aqui, ele tá com fundamento numa lei que é a lei da causa e efeito. Mais pra frente eu vou fazer uma série sobre as leis universais e explicar uma por uma, bem detalhado para vocês entenderem. Beleza? Então é isso aí. Põe na tua cabeça uma coisa. Tudo na tua vida é resultado. Tudo deriva da lei de causa e efeito. A tua saúde é resultado do quê? Das tuas atitudes. A tua carteira, o quanto você tem na conta bancária é resultado do quê? Da tua crença mental sobre dinheiro, do que você aprendeu, do que você falou durante a vida, do que você ouviu falar. O teu, sei lá, tudo que você imaginar nessa vida, no plano físico, é resultado derivado dos outros 3 planos: emocional, espiritual e mental. Se esse vídeo fez sentido para você, dê seu like mais uma vez, compartilhe, se inscreva no canal e comente aí abaixo o que você está achando. Beleza? Não se esqueça, eu estou aqui para te ajudar. Até a próxima aula.